A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Está deixando o versículo 4 do capítulo 10. Vou estar terminando a semana por aqui, tirando um conteúdo especial que vocês vão receber amanhã. Estou finalizando a parte dos evangelhos dessa semana aqui, amém? Eu vou deixar para os irmãos somente o versículo 4, para que os irmãos venham acompanhar o final do capítulo 9, o encerramento do capítulo 9 e o começo do capítulo 10, amém? Para que os irmãos não venham se sentir enfadados. Então, eu vou estar deixando somente o versículo 4 do Evangelho de João, no capítulo 10, amém? Que vai dizer assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e quando ele chama para fora, ele vai diante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, as ovelhas seguem o verdadeiro pastor, porque conhecem a sua voz. As pessoas seguem o pastor de Deus, porque conhecem a voz de Deus, porque ouvem a voz de Deus. Tem um hino, pessoal, que é cantado muito por aí nesses últimos anos, que é eu não te ouvi. Isso, essa passagem aqui, pessoal, tem muito a ver com esse hino, porque se as ovelhas não ouvirem o pastor verdadeiro, elas perecem, porque elas vão ouvir o mercenário, vão ouvir o ladrão e o salteador. E aqui Jesus está falando que as ovelhas que conhecem o pastor verdadeiro o seguem, porque conhecem o pastor, conhecem quem é o pastor verdadeiro, conhecem quem é o Filho de Deus. E as ovelhas o seguem o seu pastor. Uma coisa maravilhosa é quando a gente escuta a voz do pastor e segue. O Evangelho nos chama a seguir o pastor. Quem é o pastor? Jesus, pessoal. Jesus é o pastor. Jesus se designa como pastor. E a voz dele é a voz de Deus. Ou seja, nosso pastor é Jesus Cristo. Meus irmãos, continuem sempre buscando aprender o Evangelho com Jesus. Jesus, pessoal, deu, através do Espírito Santo, autorização para que os seus discípulos eles escrevessem os seus evangelhos. Não é à toa, pessoal, que eles escreveram. Chegou ao nosso conhecimento. O que nos cabe a nós é ouvir, é buscar, é entender. Segundo Jesus, os discípulos nos convidam a viver o Evangelho não segundo eles, mas segundo Jesus. Ouvir não a voz deles, mas a voz de Jesus. Jesus está se comparando como pastor, que as ovelhas escutam a sua voz. A voz de Deus, pessoal, está em Cristo. Cristo é a voz de Deus. Cristo é a mensagem do Evangelho. Essa é a mais pura verdade. Cristo Jesus é o pastor, o único pastor portador da palavra. Ele é portador da palavra e ao mesmo tempo é a palavra. Ou seja, ele é o nosso único pastor, nosso único suficiente Salvador. Depois dele, pessoal, não há mais nada. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E se eu não te ouvir, eu morro. Mas não é verdade? Se a gente não ouvir o Senhor, a gente perece. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento.
Não é verdade? Não é o que está aqui? Deus abençoe cada um de vocês. Eu abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo final de semana para todos. E amanhã vamos estar continuando o Êxodo. Amém. Se assim Deus permitir. Quero continuar o Êxodo amanhã. Se for da vontade de Deus, eu continuo. Se não for, eu vou trazer uma palavra que é de Deus. Deus abençoe vocês. Amém.